Iniciando mais uma aula sobre os nossos estudos de caso, nós temos aqui, agora, casos novos para a gente fazer investigação e diagnóstico, tá? Então, nós estudamos na última aula o que são as queixas, né? Que elas são o princípio dos casos, e hoje a gente vai estudar os casos propriamente ditos, como nós fizemos na primeira, no primeiro estudo de casos, que foi a avaliação da disciplina passada, tá? Então, olha lá, nós temos um caso aqui, tá? De um menino, apenas com siglas, tá? O nome dele não foi identificado, a data de nascimento dele é novembro de 2012, está no segundo ano, é novato, ou seja, não repetiu nenhum ano ainda e está numa escola em Uberlândia. Muito bem. Quais são as informações que a gente tem a respeito desse menino? Nasceu com 6 meses e meio de gestação, ou seja, gestação incompleta, tá? Mora com os pais, possui 2 irmãos com idade de 10 e 16 anos. O pai tem 30 anos de idade e estava desempregado. A mãe tem 31 anos e trabalha como camareira. Os médicos diagnosticaram comprometimento na fala. Iniciou sessões de psicomotricidade. Briga constantemente com os irmãos. E aí eu vou fazer uma pergunta. Como é que a gente já sabe dessas informações todas? Meninas, respondam. Como que já sabe? É. Mas não recebeu, a pessoa não recebeu esse diagnóstico todo aí? A gente recebeu a identificação. Como é que a gente chegou nas outras informações? Ah, O que foi feito aqui? Foi anamnese, professor? isso, eu tô falando essa palavra, Foi tá ruim. anamnese. Anamnese. Foi anamnese, tá? Então, ou seja, nós já pegamos esse caso com a primeira etapa realizada, tá? E aí a gente precisa se atentar a essas informações que são muito importantes. Essa criança tem comprometimento de fala, certo? Então, assim, esse é o primeiro diagnóstico. Mas qual é o histórico dessa criança? Nasceu prematura e com baixo tempo de gestação, 6 meses e meio, gente, olha só que complicado, tá? Possui 2 irmãos, de certo, mais velhos, com 10 e 16 anos, porque se essa criança de 2012, hoje ela só tem 8, quer dizer, ela vai completar 8, né? Olha a idade dos pais. O pai tem 30 e a mãe tem 31. Quando o irmão mais velho nasceu, há 16 anos atrás, esse pai tinha 14 e essa mãe tinha 15. O que pode ter provocado essa gestação de curto período, tá? Essa criança já iniciou sessões de psicomotricidade. Se ela já iniciou sessões de psicomotricidade, significa que ela tem algum comprometimento no sistema motor também, tá? Além do comprometimento de fala. Então, ela tem comprometimento de fala e psicomotor. E briga constantemente com os irmãos. Muito bem. Caso complicado. Porém, evidente que o problema está onde? Família? Na família dos pais? Convivência, talvez, não sei. Essa prematuridade aí de gravidez, né? A mãe engravidou aos 15 anos, não é a idade adequada para engravidar. Ah, mas é legal, é novinha, tal, bonitinho. Não, não é bonitinho, tá? Não é legal, não é a idade certa. Por quê? Porque uma menina de 15 anos ainda não tem o seu útero preparado e pronto para uma gestação,
tá? Para que o útero esteja completamente formado e pronto, essa menina tinha que ter no mínimo uns 18. Então, assim, não é legal. Ai, fui mãe aos 14 anos. É legal? Não, não é. Não é porque o corpo não está pronto para isso, tá? Então, talvez a pouca idade da mãe tenha provocado esse nascimento prematuro. E que pode ter provocado esse diagnóstico. Então, vejam só como é complicado isso, tá? E vamos continuar. Olha só o problema. A justificativa, né? A história da queixa. A queixa trazida pela professora foi de que a criança teria sido diagnosticada como portadora de déficit de atenção. Então, ela tem TDAH, porque ela tem associada a hiperatividade. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um dos distúrbios que podem ocorrer em crianças, refletindo fortemente em sua aprendizagem. Trata-se da desordem comportamental mais comum na infância. Seus sintomas mais característicos são níveis de atenção comprometidos, é óbvio, concentração baixa, atividade e impulsividade inapropriada ao desenvolvimento. Muito bem. Então, a gente tem comprometimento de fala, comprometimento psicomotor associados ao TDAH. Professora, Oi? os irmãos dessa criança têm alguma coisa? Foi dito pelos pais se ele tem? Eu não prestei atenção nisso. Não. O fato dessa criança brigar com os irmãos mais velhos, porque os dois são mais velhos, significa que esses irmãos não têm paciência com essa criança, tá? E não tem paciência por quê? Porque é uma criança hiperativa, que não dá sossego mesmo, tá? E que não presta atenção nas coisas, porque ela tem déficit de atenção. Então, o nível de atenção dela de concentração é baixo, certo? Então, esses podem ser os desencadeadores das brigas com os irmãos, tá? Mas essa informação com os irmãos, ela fica mais como uma informação adicional, tá? O que a gente enxerga como principal problema? A gestação, certo? Muito bem. E agora vocês têm aí essa queixa, esse diagnóstico, e eu quero que vocês pensem em, deixa eu ver. Vou dar para vocês 5 minutos para vocês pensarem numa intervenção psicopedagógica para auxiliar essa criança. Se quiserem fazer as anotações de vocês aí no caderninho, daqui 5 minutos a gente discute. São 19h30, 19h35, a gente começa a conversar sobre esse problema. Tudo bem?
Mais um minutinho, meninas. Pronto? Muito bem, vamos lá, Vilma. Palavra sua. Não, eu levantei, Você levantou a mãozinha aí? mas foi sem querer. Eu tô tentando tirar essa barra, não sai quando é na sua aula, acredita? Aí para eu ler, fica um porre. Toda hora, não sei por que que não sai. Mas, então, agora eu não vi o finalzinho de tudo, mas eu entendi o que está acontecendo. O que que pode ser, não é isso que a gente está tentando ver, o que que pode ser, né? E o déficit de... transtorno de déficit de atenção. E aí, o que a gente vai fazer com essa criança? Deixa as meninas falarem. Como é que nós vamos ajudar essa criança? É isso que eu quero saber. Que ideia vocês têm aí para ajudar essa criança? Uma das coisas, eu falo assim, é muita paciência, porque crianças que nascem prematuras, elas, a maioria, né, não são todas, mas muitas têm, pode ter problemas mesmo no cognitivo, né, porque faltou ainda, eu não sei se pode falar maturação, não sei como que eu falo. Tanto Mas é do isso mesmo. É isso mesmo. O corpo não desenvolveu o suficiente. Porque vamos partir do seguinte princípio. Se uma gestação normal dura 40 semanas, Uhum. toda gestação que dura menos que isso está incompleta. É. Se está incompleta, alguma coisa pode ocasionar, tá? Geralmente, essas crianças que nascem, principalmente com 6 meses e meio, ela nem completou 7 meses, são crianças que são lentas. Geralmente são crianças lentas para tudo. Para começar a falar, para começar a engatinhar, para começar a andar, para começar a escrever. Então, são crianças muito mais lentas do que crianças que nascem no seu tempo normal, tá? Esse é um dos grandes fatores aí desse nosso caso, tá? E vamos lembrar que transtorno de déficit de atenção era o que mesmo? Provocado por uma lesão na região frontal do cérebro, tá? Então, isso pode ter sido ocasionado pela gestação interrompida aí, né, prematuramente, tá? Então, assim, N problemas causados, né, durante essa gestação e que comprometem hoje o desenvolvimento dessa criança. Considerando que ela também tem problema de fala, existem mais lobos afetados aí, certo? E aí a minha pergunta é para todas vocês. Agora abram os microfones e falem. Como é que vocês vão ajudar essa criança? Eu já falei a primeira. Mas é desse jeito que vocês vão ajudar a criança? Pobre criança! Com bastante paciência e estímulo. Estímulos de várias... A primeira parte. A menina, segue vocês aí, depois da paciência, com estímulos, que tipo de estímulos que vocês acham que é bom? Às vezes, dentro de casa também não tem o estímulo, não tem a paciência que essa criança precisa, né? Então, acho que também tem que ter uma conversa com os pais para explicar para eles que é necessário que eles tenham paciência, que eles estimulem também. Porque não adianta só a gente, durante a nossa consulta, chegar em casa e os pais não dar atenção.
Não vai ter andamento, né? E os irmãos, por isso que aqui, ó, briga constantemente com os irmãos, ou seja, os irmãos também não têm paciência com essa criança, né? Então é isso mesmo. O que mais? Professora Fernanda, Oi? também indicaria, quer dizer, orientaria, né, os pais a procurar um neuro, né, para fazer um exame detalhado, né, por ele ter problema de fala, né, se afetou algum glóbulos. Exatamente, exatamente. Então, assim, primeiro passo, né, gente? A gente precisa da opinião de outros especialistas, né? Que tenham outras opiniões, inclusive, né? E até se forem divergentes das nossas, é produtivo, né? É interessante, para que a gente possa, junto, fazer uma análise, uma intervenção nessa criança, partindo desses diagnósticos aí já analisados, né? Já definidos. Então, assim. É uma criança que, se tem TDA, se tem fala comprometida e se tem acompanhamento psicomotor, ela tem certamente comprometimento encefálico, né? Então precisa sim de acompanhamento de um neuro, e não é só o neuro ir lá, pegar, faz exame, pronto, acabou o meu problema. Não, o neuro precisa, inclusive, ver se há necessidade de intervenção medicamentosa, tá? Se essa criança precisa tomar remédio para diminuir o déficit de atenção, tá? Para facilitar o desenvolvimento da fala, né? Então, assim, não é simplesmente joga na mão do psicopedagogo e ele faz um milagre, não é assim, né? A gente depende de outros especialistas para que a criança consiga evoluir, a criança consiga melhorar, né? Vocês acham que o psicopedagogo sozinho vai dar conta disso tudo? De jeito nenhum, né? Não tem como, né? Claro que Tem não. coisas que não é para nossa alçada, né? Dá o diagnóstico, né? Exatamente, exatamente, tá? Então, assim, o que a gente tem visto, né, nesses exemplos que eu tenho passado para vocês, são situações reais, tá? Descritas na literatura e que vocês podem se deparar com isso, tá? Então, é só dentro do consultório que vocês vão encontrar situações dessas? Não, dentro da escola também, tá? Lá na minha sala de aula, será que eu não tenho uma criança desse jeito? Sempre tem, né? Sempre tem, tá? Então, assim, o que é que a gente precisa a partir deste momento? Mudar o olhar, né? Começar a enxergar essas crianças com um pouquinho mais de equidade, de atenção, para ver e saber limitar o que é apenas a agitação normal da idade e o que pode ser um transtorno ou alguma coisa mais complicada. Tudo bem? Encerrado esse caso? É isso que vocês vão fazer com essa criança, fim de papo? Então, vamos para o próximo. Gente, a minha internet está muito, muito ruim. Muito, muito ruim mesmo. Então, vamos lá. Caso 4. Nome: B. É uma criança que nasceu em 2006 e está no 6º ano, tá? O motivo da avaliação. Qual que é a queixa que essa família trouxe para vocês? Encaminhado pela neurologia infantil. Então, o que isso significa? Essa mãe levou esta criança B, que a gente não sabe se é menino ou menina, para o neurologista. Certamente ela foi no pediatra e o pediatra encaminhou para o neuro. Com quadro de dificuldades de desenvolvimento escolar. Atraso no desenvolvimento das habilidades motoras, cognitivas, quadro de hipotiroidismo, possível lateralidade cruzada, ou seja, confunde direita, esquerda, esquerda, direita.
quadro de hipotireoidismo significa que a tireoide não está produzindo hormônio suficiente. Isso causa lentidão e isso causa atraso de desenvolvimento de algumas habilidades, inclusive neurológicas. A mãe diz que B apresenta dificuldades na aprendizagem. Leitura, escrita e raciocínio lógico. Muito bem. Essa é a nossa queixa. Já dá para saber o que essa criança tem? Eu não fazia ideia de que a tireoide afetava. Eu não fazia ideia, de verdade. Na hora que eu olhei, eu falei, não é possível. É isso mesmo. E afeta sim. Peraí, gente, que eu pulei aqui. Falei que a minha internet tá ruim, ó. Pulou. O caso foi embora. Aí. Então, agora a gente tem aqui comprometimento de tireoide, o que causa, né, atraso de desenvolvimento de algumas situações, inclusive neurológicas, como eu falei para vocês. Essa criança tem dificuldade de aprendizagem, de leitura, escrita e raciocínio lógico, ou seja, o básico, né? Tem lateralidade cruzada, tá? Como se não bastasse isso, nós temos mais informações a respeito desse caso. Bom, foi feita a anamnese com os pais, tá? Na anamnese, os pais relataram que B nasceu de 8 meses de parto cesárea. Também, mais um motivo aqui, ó. A gestação não foi completa. Tem dificuldades de aprendizagem. Coloca carrinhos um atrás do outro. Estuda, mas esquece facilmente o que foi estudado. Não gosta de barulho. Sono tranquilo, bate quase o tempo inteiro em qualquer objeto ao seu alcance. Tem movimentos repetitivos, roda bastante e anda de um lado para o outro. Faz acompanhamento com pediatria e neuropediatria e faz uso de medicamento. Ele não tem nenhum laudo de autismo, será? Indício, quer dizer? Então, né? Que é esse? Tudo caminha para isso, vocês concordam? Mas se ele já tem encaminhamento com... Se ele já faz tratamento com o neuro deveria já ter dado... Mas aqui não está escrito que o neuro deu ou não, né? Vamos ver. Próxima fase. EOCA. Agora a gente está observando essa criança. Foi observado postura corporal, gestos, tons de voz, modo de sentar e manipular objetos, escrita, desenho e leitura. Ele prontamente foi pegando alguns objetos lá na nossa caixa lúdica. Esquece facilmente das coisas. Sempre diz que não sabe das coisas. Falou que sua disciplina preferida é arte. Não gosta nem de matemática e nem de português. Por que será que ele não gosta nem de matemática e nem de português? Primeira pergunta. E quer ser engenheiro quando crescer. Gosta bastante de dinossauros, tem uma grande facilidade com desenhos. No que diz respeito à temática, sabe o que fala, expressa suas vontades com facilidade, fala das suas ideias de desejos, sua fala tem lógica e sequência de fatos, conversa sem constrangimento, olha lá, conversa sem constrangimento, será que é autismo mesmo? Fala algumas vezes baixo e outras vezes alto, é criativo e gosta de desenhos. Não gosta de escrever. Desenha primeiro e só depois é que escreve. Faz uso da letra cursiva. Algumas vezes não entende o que escreve. Treme a mão, bastante educado, balança o tempo todo o corpo, desvia o olhar algumas vezes, fala infantilizada. Tem baixa autoestima, não acredita em si mesmo e em suas potencialidades. Meu Deus, agora eu estou
totalmente confusa. Eu pensei que pudesse ser Asperger, mas Eu ia falar outra coisa. essas outras características aqui me deixou meio confusa. E vocês acham que é o Mas quê? o Asperger, ele não fala tão facilmente, ou fala? Fala. A professora falou que tinha um rapaz que falava muito bem, né, professora? Fala bem. Fala. Só que aí, porque assim, olha só, eu coloquei alguns detalhes aqui justamente para confundir vocês. A criança fala bem, ela conversa sem constrangimento, só que ela não controla tom de voz, Uhum. tá? Então, é bem assim, bem complicadinho esse caso, tá? E vamos olhar mais uma coisinha. A avaliação pedagógica. Durante as atividades, balançou bastante o corpo o tempo inteiro. Leu com um pouco de dificuldade. Precisa melhorar a letra para um melhor entendimento. Troca algumas letras e apresenta erros ortográficos. Canta e fala enquanto faz atividade. Tem dificuldade com a tabuada. Faz uso dos dedos e tracinhos para resolver problemas matemáticos. Então, além de tudo aquilo, ele ainda tem esses comprometimentos aqui na aprendizagem. Muito bem. Duas perguntas. Qual é o laudo? E que intervenção vocês devem fazer com essa criança? Precisam de 5 minutos? A gente não pode laudar, né? Por que não? Então a gente tem que mandar para o neuro, para ele dar o laudo, se é realmente o que a gente está achando que é o Asperger. Então, mas ele já foi no neuro. Muita coisa. E ele já foi E o neuro não falou. no pediatra. Então a gente vai ter que rever esses conceitos dos médicos Só aí, que porque eles não mandaram os laudos pra gente. Uma coisa que eu tô bem encafifada é que ele tem bastante dificuldade em português e matemática, que são as principais matérias, as matérias que mais exigem, né? Sim. Será que ele Isso pode não ter gosta. as 3? Asperger, descalculia e disgrafia? Disgrafia não. Ai, meu Deus, quando tem problema com a leitura, para escrever. Dislexia? Não, Essa dislexia criança não. Não. Porque não Eu cabe, acho que né? não. Eu A acho que não. disgrafia tem, que tá falando. A descalculia, Disgrafia, sim. Asperger, mas descalculia por ter problema com a matemática e também com a leitura, meu Deus, agora esqueci. Eu imagino que tem 3 probleminhas aí com ele. Mas Pode aí ser, eu vou professora? explicar uma coisa para vocês. Todo mundo que tem dificuldade em matemática tem descalculia? Não, porque ele consegue arrumar outro método para resolver esse problema. Se ele tivesse a descalculia, eu acho que ele ficaria confuso e não conseguiria resolver, né? Exatamente. Ele tem dificuldade com tabuada, mas olha, ele usa os dedos, ele usa os tracinhos, quer dizer, ele se resolve, tá? Apesar da dificuldade. Tá? Então, ele desenvolveu um mecanismo. Pode ter TDAH? Tem algum indício disso? É uma hipótese sim, TDAH. Mas ele se apresentou disperso no EOCA? Não apresenta disperso, mas por ter dificuldade, por ficar se balançando, será que isso não seria um indício? Então, mas isso é comportamento de quê? De autista. Nossa, tudo isso. Então, eu quero que vocês definam aí o que essa criança tem. Bem complicada, hein? Essa Bem... questão dele cantar e falar enquanto faz atividade. Ela é bem comprometida, essa criança. Então, ela dá conta de cantar e fazer atividade. Vocês acham que ela tem falta de atenção? Não. Não tem, realmente não tem. E aí?
Nossa, tá ardendo aqui os neurônios. Nossa, quanta coisa. Tem a possibilidade de mudar de neuro, gente? Porque como que o neuro não falou nada até agora de tudo isso? Ai, cara. Thalita. Eu vou marcar uma que a criança ela gosta muito de arte e ela gosta muito de arte e se dá muito bem. E ela gosta muito de dinossauro também. Sim. Tem algo a ver com isso, o lado dela. Meninas, precisamos fechar um diagnóstico. O que essa criança tem? Autismo. Para mim é Asperger mesmo. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Vai, gente. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô com- Eu não sei se é essa, eu já confundi o começo da história. A idade dele, por exemplo, se for o mês de 14 anos, deixa eu confundir aqui. Porque parece que está atrasado na escola. Ou não é isso? Sim. Porque ele teve. Porque se ele está com 14 anos, era para ele estar no 9º ano, mais ou menos. E ele está no 6º ano. Eu fiquei aqui contando no dedo. Pois Ai, é. que E tanto aí, caso, o que vocês acham que essa criança tem? ele tem comprometimento, sim, senão estaria tranquilo. Ó, pensa bem, leu com pouca dificuldade. Peraí. Precisa melhorar a letra para melhor entendimento. Troca algumas letras. Pensa bem, o menino está no 6º ano, com 14 anos, e troca algumas letras. Existe comprometimento que não é só, por exemplo, dificuldade de aprendizagem, como fala lá o cognitivo dele, déficit cognitivo, né? Porque tudo acaba sendo também, né? Ele tem déficit. Então, só que assim, vamos lembrar da outra disciplina. Quando a gente estudou as dificuldades de aprendizagem, que é a disgrafia, a descalculia, né, a desortografia, a gente viu que são situações mais leves, né, e que podem ser sanadas ao longo do tempo. Geralmente aparece nas primeiras séries da alfabetização, lá no ciclo 1. Esse menino já está com 14 anos e ele ainda continua trocando letra. Vocês acham normal isso? Vocês acham que é só uma desortografia? Não, não é. Já tem algum transtorno mesmo. Então. E qual seria? Um pouco de cada coisa. Ó, eu acho que... Coitada dessa criança. Tô brincando, mas esse que as meninas já falaram aí, eu acho que tem sentido esse Asperger. Asperger. Eu tô com dificuldade de falar essa palavra. O Asperger não é uma criança... Ai, gente, eu não sei explicar, mas... que eu já vi até hoje são crianças bem inteligentes e não ficam atrasadas na escola. Ou ficam. Mesmo, ao contrário, né? Ela evolui muito mais. Olha que Então, essa hipótese não... Ó, eu vou voltar ao slide. Tá nessa informação aqui, ó. Expressa suas vontades com facilidade e conversa sem constrangimento. Nem sempre os autistas têm complicação com o diálogo, tá? Existem autistas que conversam naturalmente. Eles não são desinibidos, mas eles conversam, tá? Diante dessa nova informação que eu acabei de passar para vocês, qual é o laudo dessa criança? Eu acredito, sim, que ele tem uma disgrafia, que ele tem autismo, e eu acho que ele tem mais alguma coisa, só que eu não sei identificar. Lateralidade cruzada. Quem mais? Jéssica. A lateralidade cruzada traz problemas na dificuldade na leitura, na escrita e no cálculo. A Jéssica que compartilhou. Sim, criança não conhece direita e esquerda, como é que ela vai fazer conta?
E aí? Vamos lá, vamos bater o martelo. O que essa criança tem? Isso dela ter a autoestima baixa, não acreditar em si mesma, em suas potencialidades, isso poderia vir, tipo, da família? Por ver que ele tem uma dificuldade grande, por não conseguir passar de ano na escola, e a família ficar falando, você é isso, você é aquilo, não fazer o devido acompanhamento com ele. Isso daí também afeta, né? De um jeito que a gente não consegue imaginar que é isso, mas causa bastante dificuldade para ele, né? Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Vamos lá, mais alguém? Então, todos voltam em autismo? Dá para ouvir? Não ouvi, desculpa. Fala de novo, Jé. Tá me ouvindo? Ah, tá. Agora sim, fala de novo. Eu fui pesquisar sobre a lateralidade cruzada e eu vi que pode afetar na leitura. Deixa eu ler. Na leitura, na matemática e no cálculo, alguma coisa do tipo. Sim. Gente, então é assim. É claro que essa criança tem sim, tá? Grandes problemas de grafia, tá? Então ela tem disgrafia sim, isso tá evidente, tá? Pode ter descalculia sim, e isso pode ser por conta da lateralidade cruzada, sim, tá? Mas tudo isso também podem ser sintomas agregados a digamos, mal maior, tá? E qual seria esse mal maior? Quase que 100% de certeza, não vou dizer para vocês que é 100% de certeza, porque eu não vi a criança, mas se eu tivesse visto, eu diria para vocês que essa criança é autista. Sem pestanejar, sem pensar. Por quê? Porque é uma criança que se mexe muito, que tem mão trêmula, que se balança o tempo todo, que tem fala infantilizada, que desvia o olhar, tá? Eu só não dou 100% de certeza porque também pode ser psicose. Porque aqui não fala da relação com a mãe. Pensei nisso também, professora. Se dissesse qual é a relação com a mãe, aí sim a gente bateria o martelo, tá? Mas eu ficaria entre esses dois diagnósticos. Isso mesmo. Autismo, e não é Asperger, tá, gente? É autismo mesmo. Autismo ou uma possibilidade bem pequena de ser psicose. Mas eu diria para vocês que seria 10% de possibilidade, 90% de ser autismo, tá? Por quê? Por conta do comportamento dessa criança, tá? Pela observação da postura, pelos gestos, a própria inversão de lateralidade, tá? Essa lateralidade cruzada também movimentos repetitivos, roda bastante e anda de um lado para o outro. Não tem nem o que discutir, tá? Então, assim, não gosta de barulho. Professora Fernanda, pode ser um autismo leve? Não, Não? não. Severo mesmo? Sim, por conta dessa quantidade de informações, tá? Então, assim, se fosse leve, seria uma criança que consegue controlar tom de voz. Seria uma criança que não se incomoda tanto com barulho. Seria uma criança que não tem movimentos repetitivos tão constantes, não é trêmula. Então, é assim, acredita em suas potencialidades, ao contrário dessa criança aqui, tá? Então, é assim, nenhuma possibilidade de ser Asperger, nenhuma, tá? É com certeza, eu diria que quase que 100% de autismo, tá? Qual é ainda o agravante?
é uma criança que ainda apresenta problemas de cálculos e problemas de escrita e de leitura. Mas, tá? Vamos lembrar que esta criança tem também quadro de hipotiroidismo. Se ela tem quadro de hipotiroidismo, o que é comum em autistas, isso pode comprometer a aprendizagem. Tá? Ô, professora, você comentou uma pequena hipótese, né, esqueci o nome. De psicose. Isso, de psicose. Para a criança ter esse lado de psicose, ela não seria, pelo menos, um pouco agressiva? Não necessariamente. A gente precisaria investigar melhor a relação dela com a mãe. Tá? E aqui, nesse caso, desde a queixa, da anamnese, o EOCA, em todas as etapas, não se relatou a relação dela com a mãe. Se é uma relação de extrema dependência, de não conseguir ficar distante, de não conseguir se separar da mãe, pode ser sim psicose, sem necessariamente ser agressivo, tá? Nem todo psicótico é agressivo. A gente imagina, né, quando a gente fala em psicose, aquelas coisas de filme de terror. O cara é psicótico, ele já tá com uma faca na mão para matar os outros, né? Mas não é isso, não, tá? Vamos pensar o seguinte, gente. Dentro da psicologia, da biologia, da psicopedagogia, tudo que a gente trata como padrão não é 100%. Existe sempre exceção, tá? Então, é assim, por exemplo, eu vou dizer para vocês uma situação que a gente está vivendo hoje que fica bem mais fácil de entender. Todo mundo que pega coronavírus e desenvolve Covid tem falta de ar, certo? Existem pessoas que não têm. E por isso elas não têm Covid? Tem, mas esse sintoma não apareceu, tá? Raríssimas pessoas apresentam dor de estômago. Significa que quem tiver dor de estômago está fora da lista de Covid? Não, raríssimas pessoas apresentam, tá? Então, assim, é lógico que para a gente caracterizar um problema, a gente precisa de várias informações. Por isso que a gente precisa de todos esses instrumentos, tá? Para um comprovar o outro, inclusive, certo? Que é para a gente não fazer laudo, não fazer um diagnóstico errado. Vocês viram que nesse caso, por exemplo, esse caso é um caso difícil, né? A gente não consegue fechar um diagnóstico em 2 minutos. Ah, não é isso, ó, tem isso, pronto, fechou. Não, porque existem situações em que essa criança tem, e existem situações em que são comuns em alguns transtornos e que essa criança não apresenta. E por isso ela não tem? Não, não é por isso, tá? Ela não tem, ou ela tem por conta disso. Lembram que a gente precisa ter mais de 5 sintomas para a gente caracterizar essas síndromes todas. E essa criança apresenta bem mais de 5, tá? Então, tem como confundir Asperger com autismo? Tem, claro que tem. São doenças são transtornos muito parecidos, tá? Mas, nesse caso, não. Nesse caso, a gente vê claramente que se trata de autismo. Poderia ser psicose? Se a gente tivesse informação a respeito da relação dele com a mãe, a gente poderia levantar essa hipótese, tá? Para eu ter certeza, o que eu faria agora? Eu tô com uma pequenina dúvida. Diga. Você comentou sobre a gente laudar. A gente tem essa... A gente pode laudar uma criança? Sim, vocês não podem medicar. Laudar, sim. Ah, porque eu não sei que professor que tinha comentado com a gente que a gente não poderia fazer isso. Mas que nem nesse caso, passou pelo neuro,
passou pelo pediatra, que foi pro neuro e mandou pra gente. Depois disso tudo, a gente tem como laudar, né? Se eles não conseguiram, veio até a gente pode, então. Então, mas lembra que eu falei para vocês, gente, no começo dessa disciplina e lá na outra, a gente não vai dizer assim, é isso. Por exemplo, diante dessa criança, né, existem diversas possibilidades, tá? E existem algumas informações que não fecham, que não fazem parte do quebra-cabeça, tá? Então, e por outro lado, faltam algumas peças. O que eu coloco? Tá? Eu preciso fazer um relatório com um diagnóstico e devolver para o neuro. O que eu vou colocar? Qual é a minha impressão de laudo? Não sei definir? Não posso colocar isso, né? Eu avaliei essa criança. Então, eu vou colocar assim, possível laudo, possível diagnóstico de tal coisa. Os instrumentos utilizados, todas as avaliações psicopedagógicas indicam que pode ser tal coisa. A gente nunca fecha, é isso, taxativo, mas a gente sempre diz, pode ser, indica que, possibilidade de, tá? Então, é assim... A gente dá uma abertura, né? A gente dá a nossa visão para o neuro, caso tiver precisando de alguma, digamos que uma opinião, conseguir, né, fechar o diagnóstico. Sim, até porque, assim, o neuro não tem esse conhecimento que a gente tem, tá? Ele tem conhecimento de como funciona o cérebro e como o cérebro não funciona. Agora, o comportamento da criança a partir daquele e como fazer essa avaliação, isso ele não tem. E se ele mandou essa criança pra gente, é porque ele quer saber qual é a nossa opinião. E eu vou colocar que eu não tenho opinião nenhuma, né? Então, assim, eu preciso me posicionar. É claro que eu tenho que ter muito cuidado, porque eu não posso sair por aí laudando criança e falando, esse tem isso, esse tem, bate o olho e fala, esse tem isso. Não, vocês estão vendo como é complicado laudar, tá? Como é difícil, porque a gente precisa lançar mão de diversos instrumentos, tá? Então, assim, essa criança, ela passou por uma anamnese, tá? Foi feita a anamnese com os pais, foi feito o EOCA com ela, foi feita uma avaliação pedagógica, tá? E eu ainda retomaria algumas coisas. Eu voltaria a fazer uma anamnese com os pais, depois de ter observado essa criança, para questionar essa relação dela com a mãe, tá? E aí, depois disso, eu faria um novo EOCA para fechar. Então, assim, eu não ia ficar só em um instrumento de cada, e eu ia e vai e volta até eu definir de fato o que essa criança tem. Tá? Não fecharia assim de cara, não. Tudo bem? Entendi agora. Tudo bem. Difícil? Muito difícil, muita coisa. E é assim, 101%. gente, As coisas idênticas, não é um a outro. os casos que vocês vão se deparar não são fáceis como os que eu apresentei nas outras aulas, não, tá? São casos desse tipo. Por quê? Porque vocês têm que partir do princípio que essa criança está chegando para vocês e ninguém está trazendo informação nenhuma e vocês têm que descobrir tudo sobre ela, tá? Então, aqui a gente está vivendo uma situação teórica, mas e na vida real? Vocês acham que a criança vai chegar no consultório e vai dizer tudo que está de errado com ela? Claro que não. Ela acha que não tem nada de errado com ela. E aí vocês vão ter que descobrir se existe alguma coisa de errado, o que é que existe e o que está certo, o que está errado, o que vocês vão fazer, tá? Então, assim, é complicado? É complicado sim, tá? Por isso que eu falo para vocês. Vocês viram que para chegar nesse laudo, a Jéssica foi procurar na internet, vocês procuraram nas apostilas, e é assim que funciona, tá? Para eu definir um laudo, eu preciso lançar mão da literatura pertinente, porque senão eu não consigo, tá? E assim,
Por exemplo, é que vocês não conseguem ver, mas eu estou com a apostila dessa disciplina na mão e com a outra de transtornos do outro lado, né? Que é para poder consultar as duas ao mesmo tempo, para enriquecer esse caso, para passar as informações para vocês. E é assim que funciona, tá? Tudo que eu tiver ao meu alcance, eu tenho que colocar em cima da mesa e tenho que analisar bem para não falar besteira. Tá? Porque assim, se eu dou um laudo errado, gente, olha só como é complicado. De repente, eu falo que essa criança tem psicose, tá? Eu não fiz a análise da relação dela com a mãe, nada, e tá, coloquei lá, psicose. E devolvo para o neuro. O neuro vai tratar como psicose. Ele não vai investigar, até porque ele não tem conhecimento para investigar o que eu investiguei. Certo? Ele vai partir do princípio de que eu fiz toda uma investigação, toda uma avaliação e eu cheguei a essa conclusão. Então, ele vai partir do meu laudo. E se eu dou um laudo errado, o que esse médico faz? O que ele faz de mais suave é dar remédio errado para a criança. Certo? E aí, assim, essa criança começa a tomar um remédio, o remédio não faz efeito, a criança fica cada vez pior, e o remédio não está funcionando, e o médico troca de remédio, dá um outro mais forte, dá outro mais forte, a criança fica dopada, e aí, a hora que outra pessoa começa a investigar, vai ver que o laudo está errado. Isso é comum? Isso é comum. Tá? Isso é comum. Vocês se lembram que eu relatei para vocês o caso de um aluno que tem psicose na escola onde eu trabalho? Ele não tem laudo de psicose. Não está escrito lá que ele é psicótico. Está escrito que ele tem TOD. Que ele só tem um transtorno de opositor, desafiador. Ou seja, ele só não sabe lidar com não. Então, vejam só. Ele tem um laudo que não condiz com o comportamento dele. E ele toma remédio para quê? Para TDA. Olha só que complicado isso. E o médico está aumentando a dose do remédio cada vez mais. O menino chega dopado na escola e ele passa a tarde dopado. Tá? E aí, assim, eu, enquanto diretora de escola, não posso dizer que esse menino está com laudo errado. Eu posso dizer para a mãe, leve esse menino para fazer uma investigação melhor. Certo? Agora, enquanto psicopedagoga, eu posso dizer, opa, tem coisa errada nesse laudo. Vamos investigar melhor. Tá? Então, assim, a gente precisa ter uma posição, sim, porque senão de que vale o nosso trabalho, se a gente não se posiciona? As pessoas esperam que a gente tenha uma posição em relação a isso, senão não dá certo. Tudo bem? Sim, tudo certo. Complicado, né? Bem complicado, tá? Meninas, tão complicado que esse caso levou 45 minutos. O primeiro caso vocês fizeram em 15 minutos, esse vocês fizeram em 45. Mas é o seguinte, são 8h20, tá? Então, olha só, avaliação psicopedagógica aqui dessa criança. Provável diagnóstico de Autismo. autismo, muito bem, tá? E aí, o que a gente faz? Investiga melhor e faz intervenção a priori para autismo. Se surtir efeito, beleza, sigo em frente. Se não surtir efeito, o que eu faço? Novamente, vai atrás, pesquisa, porque não é isso. Exatamente. E faço uma nova intervenção, tá? Bom, alguma dúvida em relação a esse caso?
Não. Eu pensei até que a gente não ia conseguir resolver, mas a gente conseguiu. Esse era um dos casos mais difíceis que vocês tinham em mãos. Gente, é o seguinte, tá? Como já são 8h30, a gente ficou bastante tempo nesse caso hoje, tá? Eu vou deixar, embora eu já tenha dado só 1 hora de aula, eu vou deixar o tempo maior, porque a nossa prova está nessa linha, tá, gente? Então, eu quero que isso esteja fresquinho aí na mente de vocês, para que vocês possam já dar uma lida na prova, tá? A prova tá bem complicadinha, igual esse caso, tá? Para que vocês possam já começar a fazer a pesquisa de vocês, porque eu sei que vai dar um pouquinho de trabalho, e fazer mais uma parte do trabalho de vocês, tá bom? Para a próxima aula, nós vamos estudar mais um caso apenas, e na terça que vem a gente estuda mais um caso apenas, que são casos mais elaborados, tá? Que exigem um pouquinho mais de discussão. Tudo bem? Ô, Fernanda, não sei também, se não puder também, não tem problema, é só assim. Queria perguntar para você e para as meninas, né? Eu comentei com vocês que eu estou ajudando uma aluna, ou ela me ajudando, né? Uma menina Keren da escola que eu dei aula. E aí eu fiz com ela como fala? Anamnese com a mãe, que a mãe veio aqui o primeiro dia, e o segundo dia que eu fiz esse EOCA, porque a gente não tinha falado dele, né? Só que eu queria só perguntar uma coisa. Eu deixei ela, eu dei a caixa, fiz uma caixa para ela das coisas que eu não tinha grandes coisas, né? Só que ela ficou presa numas figuras que tinha aqui, umas fichas com desenhos, ela ficou presa nisso, ela não quis nem olhar as outras coisas. Tinha pasta que ela para olhar os desenhos, outras coisas, ela não quis, não abriu estojo, tinha coisa fechada, ela não se interessou, ela quis ficar naquilo. E eu falei para ela que eu ia preencher uns documentos meus, não comentei, não sabia se era assim que fazia ou não, e para ela ir fazendo as coisas dela. Então, ela ficava montando o tempo todo as histórias, né, tinha algumas historinhas, naquele monte de ficha, várias iguais, e ela mexendo e falando, então isso, falando baixo, falando o tempo todo, com a ficha. E, por fim, eu não via nada o que pudesse me chamar a atenção, a não ser isso, né? Que ela ficou entretida com as cartas, que contém cenas de histórias, falando sozinha o tempo todo, contando a história, né? E ela até cantava a historinha, porque tinha algumas dos Três Porquinhos. Aí, o que eu queria perguntar? Ou senão, deixa para um outro dia também. Como que eu faço para ver alguma coisa nessa menina? Retoma o EOCA, faz de novo. Deixa ela ficar com a caixa de novo? Pega essa caixa e tira essas fichas. Tá? Porque assim, gente, quando a gente faz uma avaliação, quando a gente faz uma análise que não foi clara para a gente, que a gente ainda tem dúvida, a gente faz de novo, tá? Sem o menor problema. Não é nenhum erro fazer isso, muito pelo contrário, tá? É confirmar as minhas suspeitas. E se eu não tenho suspeita nenhuma, eu preciso observar de novo, tirar algumas informações, tá? Então, por exemplo, você me disse que essa menina só se envolveu com as fichas, né? Com os cartões. E não se preocupou com o resto que tinha na caixa. Se você tirar essas fichas da caixa, qual será a reação dela? Tá? É isso que você precisa investigar. Ela não vai se interessar por nada? E a partir disso, né, aí você pode pegar aquele modelo que eu passei para vocês, que você vai começar a analisar. O que ela pegou? Ela abriu os pacotes? Ela não abriu o pacote? Coloca lápis sem ponta, coloca lápis de cor dentro da embalagem, tá? Faz um negócio assim mais complicadinho e veja qual é a reação dela. Eu acho que ela vai perguntar da ficha. E se ela perguntar o que seria, mais ou menos, assim? Então, ainda é muito vago a gente ter esse tipo de informação, né? Aí você fala assim para ela,
Você lembra o que estava na ficha? Então, o que você acha de desenhar hoje? E veja se ela vai conseguir lembrar o que é que tinha naqueles desenhos. Então, só assim, eu falei para ela depois, ao final, né, o que você estava fazendo com as fichas? Ela, eu estava contando uma história. Eu falei, Kelly, você não quer escrever essa história? Não. Aí ela, não. E aí eu falei, por quê? Você não, eu tenho, aí ficou enrolando até que ela falou, eu tenho preguiça. Só que eu vi a situação dela, viu? Ela começa aqui, por exemplo, que ela escreveu a historinha, tem um caderno que ela escreveu umas 2 linhas, meu Deus, como é difícil para ela mesmo. Ela não conseguia, sabe, sílabas complexas, ela não conseguia escrever, então, ela tem muita dificuldade na escrita, né? Então, não é que ela não quer ou que ela não goste, é que ela não sabe. Não sabe. Né? Olha que complicado isso. E se ela não sabe, ela não vai fazer mesmo, ela não quer fazer. Como é que alguém vai querer fazer alguma coisa que não sabe? É cansativo demais para ela. Então. Ela deve ter vergonha de falar que não sabe, né? E por isso que ela fala que tem preguiça. Não, mas é que todo mundo já fala, você é preguiçosa, já virou isso, né? Que ela já tem 10 anos, né? Então, e ela mesma já interiorizou essa informação, né? Eu sou preguiçosa, de tanto que as pessoas falam isso para ela, né? Então, assim, pelas informações que você está me passando, ainda são, assim, bem superficiais, né? Eu diria que precisa fazer um novo EOCA, tá? E assim, observa se ela desenha primeiro e depois escreve, ou se ela escreve e depois desenha. Por quê? Porque se ela escreve e depois desenha, significa que ela já tem um grau de maturidade. Tá? Mesmo que seja escrever só o nome dela e depois fazer. Agora, se ela parte do desenho primeiro e se preocupa pouco com a escrita, o problema pode ser aí, tá? Precisaria investigar se essa menina não tem dislexia, tá? Porque pode ser. Então, teria que fazer aqueles testes, ditar uma palavra para ela, para ver se ela inverte a posição da sílaba, para ver se ela troca uma letra por outra, tá? Então, precisaria fazer esse tipo de investigação. Além dessa investigação que está proposta aqui no EOCA, tá? Eu acho que fazer uma sondagem com ela seria bem interessante. Nesses moldes que a gente faz na escola mesmo. Polissílaba, trissílaba, dissílaba, depois uma frase embaixo, tá? Para ter uma ideia do que ela sabe, do que ela não sabe. E, mais do que isso, se ela tem dificuldade com sílabas complexas, coloque essas sílabas, né? Procure palavras que tenham essas sílabas para ver o que é que sai. Tá? Então, eu acho que uma sondagem aí seria bem interessante. Teria como você fazer para quinta-feira já, Vilma? Tem, sim. Na verdade, eu já posso colocar para quinta-feira, se eu conseguir, eu ver como que eu faço para vocês verem a produção dela. Ela fez uma produçãozinha. Dá para ver os erros que ela tem. Manda para a gente no grupo dessa produção, que aí eu coloco aqui na tela e tenta fazer essa sondagem. Aquilo que você conseguir fazer, pode mandar ou no meu e-mail ou pode mandar no grupo, que aí eu apresento aqui na tela para vocês e a gente discute. É bem interessante a gente pegar esse caso. Depois aí na hora eu posso falar os dados do que eu fui vendo da mãe, tudo, não vi nada de anormal, mas enfim. Sim, mas aí dá pra gente, né, vendo a produção dela, dá pra gente, e você vai trazer também novas informações, fica mais fácil pra gente tentar fechar um laudo, tá? Mas aí vamos ver se a gente consegue fechar o laudo dessa menina. Tá. Certo? Então tá bom. Começar esse trabalho, que eu tô super atrasada com meus trabalhos aí da aula. E vocês têm só essa semana e a próxima de aula, hein? Depois encerra a disciplina já. Vocês têm fazer tudo essa semana, pelo amor de Deus. Tem essa semana e a próxima, acabou o mês, acabou a disciplina, acabou tudo. E eu não consegui iniciar meu trabalho ainda, você acredita? Vamos Nossa, começar agora. na minha cabeça. Fiquei a tarde inteira pensando nisso hoje.
Ó, então, gente, como vocês estão fazendo aí? Tá? Eu vou procurar aqui no Google. Ah, alguém tem sugestão? Não pode falar que a professora está aí agora. Não, é no Google mesmo. Só que Eu tô cuidado com com duas as fontes. hipóteses. Eu tô com Tá? duas hipóteses já. Tá difícil achar outra, viu? Ah, é? Uma outra que a gente já não tenha visto. Então, mas é no Google mesmo que vocês devem procurar, mas cuidado com as fontes, tá? Existem fontes que são assim bem idôneas e existem fontes que são picaretagem pura, tá? Então tomem cuidado. Procurem fontes de universidades, alguma coisa nesse sentido, que aí vocês conseguem um embasamento um pouco melhor, tá? Ou algum psicopedagogo renomado, tá? Nádia Bossa. Eu acho que os materiais da Nádia Bossa são bem interessantes, tá bom? Então, partam dela, que é bem legal, tá? Ou Alice Fernandes, que é a grande precursora da psicopedagogia, né, na Argentina e, consequentemente, aqui no Brasil, tá? Então, procurem nomes famosos, tá bom? Para vocês não caírem, tá? Correrem o risco de pegar coisas que não são idôneas, tá bom? Tá certo. Meninas, mais alguma informação? Mais alguma dúvida? Por hoje minha cabecinha já tá a mil já. Chega. Eu vou encerrar então a aula de hoje. Daqui a pouquinho eu tô postando aqui esse nosso laudo, que foi bem complicadinho, tá bom? Mas daqui a pouquinho eu já coloco à disposição para vocês e para quem não conseguiu entrar na sala hoje, porque realmente estava complicado, né? Quase que nem eu consigo entrar. Mas conseguimos encerrar a aula. Meninas, fiquem com Deus e até quinta. Até, boa Amém. noite. Boa noite, pessoal. Até aqui. Amém. É, Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.